Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então hoje a gente vai dar continuidade, tá lá no capítulo 8, e aí todo mundo pega o livrinho didático lá, capítulo 8, a gente começou na página 120 lá, a chegada da família real e a emancipação política no Brasil, só que a gente já tá lá na página 126, porque na outra aula, antes da recuperação, antes da avaliação da semana passada, a gente já iniciou esse capítulo, então vamos dar continuidade nele. A insurreição pernambucana, em 1817. Insurreição o que é? É um levante, é uma revolta de Pernambuco contra, principalmente, contra o Rio de Janeiro e contra a corte que chegou. Lembram que a gente estudou? Portugal veio, Portugal chegou, toda a corte, Dom João VI, todo mundo chegou no Brasil quando Napoleão tentou invadir e tudo mais, aquele conflito que estava tendo lá. Então ele chega, reforma a cidade, desaloja um monte de gente, tira o pessoal traz quase 10 mil pessoas junto, então amplia esse serviço. Então vai chegar a insurreição. Vai acontecer então a cidade do Rio de Janeiro, então ela teve muitas mudanças. Essas mudanças, o que acontecem praticamente, né? Ela precisou ter emprego também, precisou aumentar a venda, precisou ampliar os negócios, e assim ela vai fazendo. Ela precisou ter tudo isso, só que isso tem um custo para empregar, para fazer morar, e quem vai pagar esse custo? Vai ser um aumento dos impostos para quem morava no Rio de Janeiro já. E isso gera revolta, não só no Rio de Janeiro, mas em como todas as outras províncias há um aumento de imposto para a corte. Isso gera uma revolta, porque ninguém quer pagar mais imposto. Essas mudanças teve benefícios principalmente para a elite paulista, carioca e mineira. São os três províncias que tiveram realmente benefícios com essa mudança da corte para o Brasil. Então esses grupos de elite que começaram a ganhar título de nobreza, passaram a ser barão, conde, baronesas. Então passaram a ter título de nobreza porque prestavam um serviço para o rei. Então o Rio de Janeiro e as outras províncias olhavam para o Rio de Janeiro como que a província do Rio de Janeiro estava explorando economicamente eles. Então eles ficavam indignados, não queriam ser explorados. Ninguém queria ser explorado. E aí explode as revoltas. O que vai acontecer nessas revoltas, né? Sobretudo Pernambuco, com uma longa seca que ela vinha sofrendo, e aí a fome, o aumento dos preços dos alimentos, começou a ter revoltas populares. E a própria elite da cidade começou a se revoltar e queria mudança. Então eles fazem o quê? Eles proclamam uma república separada do Brasil, uma república de Pernambuco. O que essa república ela faz? Ela vai compor um governo provisório. Ela vai ter um governo provisório que vai construir esse governo provisório lá na página 126. Vai dar o nome deles lá: o comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, o capitão Domingos Teotônio Jorge, o advogado Luiz Mendonça e o senhor de engenho Manuel Correia de Araújo. Eram quem vai assumir o comando, esse governo provisório, né? Então a insatisfação ela espalha para vários lugares do Nordeste, principalmente com o preço do algodão e do açúcar, que era para produção, baixo preço e o aumento para produção, lucros baixos. Então começa a revoltar os senhores de engenhos, comerciantes, principalmente do Nordeste, né? Então com ela vem ideias liberais. As ideias liberais que vieram da França, vai ter nessas reivindicações, nesses conflitos, vai ter o quê? Vai entrar principalmente em Pernambuco, através das lojas maçônicas. A maçonaria vai trazer essa ideia que é da igualdade, da fraternidade, da justiça, que vem lá da Revolução Francesa. Então são ideias maçônicas que vão chegar. A elite, parte da elite vai aderir a essas ideias, vão se sentir oprimido
tanto pelo Rio de Janeiro, vão dizer, olha, nós não queremos sustentar a corte, o Rio de Janeiro, nós queremos que as nossas riquezas fiquem aqui. Isso também vai prejudicar a revolta contra a corte, contra Dom João, que estava aí. Então explode uma revolta popular. Essa revolta popular, então, ela se faz no Recife, na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Também começam a querer a sua independência. Então o movimento começa a explodir das províncias querendo independências, revoltada com Dom João VI e com a corte portuguesa que estava no Brasil assumindo. Lembrando que a corte, quando ela chega no Brasil, ela traz vários benefícios para o Rio de Janeiro, para o Brasil. O Brasil passa a aumentar o seu desenvolvimento e a forma de ser só uma colônia, ela passa a ser parte do império e ela tem grande importância, o marco da chegada da família portuguesa ao Brasil começa a ter importância para a mudança, tanto arquitetônica, urbana, de saneamento, de saúde, o modelo das casas, o comércio, tudo passa a ter grandes mudanças. A mudança vai acontecer no Brasil rapidamente, ela tem com essa chegada. Mas as províncias que estavam longe, como Pernambuco e do Nordeste, longe do Rio, não estão nem aí, não querem saber, porque para eles não chegam essas mudanças, né? Então, esse novo governo ele vai criar o quê? Cria uma nova bandeira, e aí essa é a bandeira que a gente pode ver ali, né? Que tem o quê? É um azul com arco-íris, um sol e uma cruz. E uma parte branca embaixo no livro, lá na página 127. A nova bandeira. Aboliu vários impostos que eram cobrados. Aumentou o salário de soldados. E por que você aumenta o salário de soldados? Porque você quer os soldados do seu lado lutando junto para agradar, né? E entrou com a liberdade de imprensa dos jornais, permitindo que os jornais publicassem críticas, principalmente ao Império, né? E a tolerância religiosa, que apesar da Igreja Católica ainda ser a religião oficial, eles não têm abolido isso, mas a tolerância para outros grupos religiosos, né? Mas aí tem um ponto que incomoda e que não passa, que é a escravidão. O que acontece? Esse pessoal, alguns querem liberar a escravidão, libertar os escravos, acabar com abolir a escravidão, mas a maioria não quer. Comerciantes, donos de engenhos, e aí o grande ponto que eles vão perder a revolta é que eles não querem acabar com a escravidão. Eles querem manter a escravidão porque a escravidão ainda gerava lucros e riquezas para eles. Então a liberdade, a fraternidade, a igualdade para nós aqui em cima, não para todos. Da mesma forma, se tinham medo de um novo haitianismo. Lembra que a gente estudou sobre o Haiti lá, o haitianismo, que dos negros se revoltarem, tomarem o poder, expulsar e assumir o poder como foi no Haiti. Então, com esse medo também, o governo da República vai durar 74 dias, porque os próprios comerciantes e donos, os senhores de engenho lá de Pernambuco, eles vão mudar de lado por esse medo. Então dura 74 dias essa república que é governada, né? Com medo do haitianismo, com medo das revoltas populares. Depois de 74 dias, o Império, Dom João manda um exército do Rio de Janeiro e de outros lugares para lá, que vai abafar as manifestações. Eles têm medo, sobretudo, dos negros se revoltarem e dos pobres que começam a aderir a essas ideias das revoltas e ver também oportunidade para eles. O Império derrota os revoltosos. Então se aprende, Domingos José Martins e o carmelita, o padre Miguel Joaquim de Castro, foram condenados à forca. Era o crime de lesa majestade. O que é lesa majestade? É quando você tem um crime que você traiu o império. Crime de traição. E todo mundo que fizesse algo contra a corte poderia ser condenado. Eles são enforcados. O Tiradentes lá atrás já foi enforcado, outros são enforcados, vão para a forca. Outros vão ter uma pena menor. E quem eram os negros, os brancos pobres, os mestiços e os mais pobres principalmente, eles vão ser condenados a trabalhos forçados e humilhantes,
a palmatória no meio da rua, chicotada, amarrar no tronco, chicotear, bater com uma palmatória, uma madeira, ficar batendo na mão, bater nas costas. Então assim, ó, um humilhante. Por quê? Para humilhar e para mostrar quem tinha vencido, né? E aí, passando disso, nós vamos ter outra revolta, a Revolução Liberal dos Portos, que não acontece aqui no Brasil, acontece em Porto, em Portugal. O que acontece lá? Os que ficaram em Lisboa, quando veio a corte e toda a alta elite vieram para o Brasil com medo de Napoleão, eles começaram a reclamar do absolutismo. O absolutismo que a gente estudou lá o ano passado, lembram? Se estudaram ano passado, o absolutismo ainda funcionava nesse período em Portugal. Então eles começam a se revoltar. Lá da Revolução inglesa e francesa, começam a se revoltar. E o que eles vão fazer? Eles vão formar uma constituinte, vão eleger uma constituinte, vão exigir. Eles não queriam a república, né, porque eles tinham medo de como foi Napoleão. Então eles vão exigir que o Dom João volte para Portugal, governe o reino de Portugal de lá, que o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal, só que Dom João não seja mais absolutista, governe sozinho, que ele governe junto com uma constituinte, deputados, representantes da sociedade portuguesa, e comecem a governar e governem, Dom João governe dessa forma, mas quem ia mandar era a constituinte praticamente. Então Dom João volta para lá, fica num conflito, vai ficar num conflito lá, mas vai ficar por lá. A constituinte acontece, é o fim do absolutismo em Portugal, né? E aí só que Dom João deixa o seu filho, Dom Pedro I, para governar como príncipe regente. Ele declara que Dom Pedro I vai ser o príncipe regente do Brasil. Só que a corte portuguesa não quer isso, quer que volte o príncipe, volte toda a família real, volte todo mundo e o Brasil vire novamente uma colônia para ficar mandando produtos. Só que quem construiu o Brasil, a elite que estava no Brasil, já não quer mais isso, não quer voltar a ser colônia. Eles querem continuar com sua independência, de certa forma, independentes, fazendo negócio, porque o Brasil desenvolveu, o Brasil cresceu, obviamente capital, criaram um banco, experimentou isso, não quer mais voltar a ser uma colônia, só mandar produtos e o que tem que fazer aqui no Brasil ser orientado por Portugal, com quem ia comercializar, porque os portos estavam abertos com a Inglaterra. Então não quer. No Brasil vai ter dois grupos. Um grupo que acha que Dom Pedro tem que ficar e tem que desvincular de Portugal e ser independente. E outro grupo que acha que o Brasil deve continuar ligado a Portugal. Então esses grupos estavam ali, que apoiavam Dom Pedro. Então as ideias liberais, elas vão fazer parte da política portuguesa nesse momento. Todo aquele liberalismo que tem lá, que a gente lembra França, Inglaterra, vai também fazer parte, vai fazer esse novo modelo. O que vai acontecer? A emancipação, porque Dom Pedro II vai ficar, ele fica. E aí vai acontecer o dia do fico. O dia do fico. Aí que praticamente, não sabe se ele disse isso mesmo, mas ele vai dizer, se é para o bem da nação, diga ao povo que fico. E ele vai ficar. O dia que ele estava embarcando novamente Dom Pedro I, Dom Pedro I fica no Brasil. O Brasil passa a ser, então, ele passa a governar o Brasil como ligado a Portugal ainda, mas como o príncipe regente. Mas tudo que vinha de ordem tinha que passar primeiro por aqui. Mas a gente vai ver isso e outras coisas e dar início na próxima aula. Hoje nós ficamos por aqui. É isso aí, até mais.